Olá, estaremos dando início à nossa apresentação do Seminário de Aves e a nossa ordem é a Pistaciformes, da disciplina de Zoologia de Vertebrados, e a nossa docente é a Lenise Rodrigues. O discente composto é Gustavo Oliveira, Larissa Sayuri, Rafael Queiroz, Richard Bruno e Walter Hugo. Bom, a classificação desse grupo, então, vai ser do reino Animalia, do filo Chordata, da classe Aves e da ordem Pistaciformes. Os pistaciformes, então, são um grupo de aves muito distribuídos amplamente pelo mundo. Eles ocupam várias regiões quentes e temperadas de todo o continente. A maior biodiversidade vai estar composto principalmente em países da Oceania, da América Central e América do Sul, sendo o Brasil, um dos países que possui uma das maiores avifaunas mais ricas do mundo. E não é por menos, que ele vai ter um maior número de representantes da família Pistacidae, que vai ser composto por exemplares como os papagaios, as araras, os periquitos, jandaiás e maracanãs. Tendo também como fato histórico, quando o Brasil foi descoberto pelos portugueses, ficou conhecido então como a terra dos papagaios. Uma característica, muito visual que a gente logo percebe nesse grupo é as cores muito vibrantes e coloridas, essas aves possuem. Além do que, também, o formato do bico meio côncavo, que vai ser uma adaptação para sua alimentação, que vai ser principalmente à base de semente e fruto. E, infelizmente, com essas penas muito coloridas, eles passam constantemente com a intensa comercialização e com isso acarreta também na degradação do habitat dessas aves. Nessa imagem aqui, a gente pode ver as famílias, que compõem a ordem, que vai ser 4 famílias, sendo 95 gêneros e 398 espécies. No canto superior esquerdo, a gente pode ver um representante, um exemplar da família Strigopide, que é o papagaio da Nova Zelândia. Esse papagaio, ele é uma ave endêmica desse local, sendo conhecido, tendo um nome popular como Kea, e ele possui em média 48 centímetros de comprimento e cerca de 900 gramas. No canto superior direito, a gente pode ver um representante da família Cacatuide, que eles vão ser as calopsitas e as cacatuas. Essas aves, elas são muito comercializadas atualmente pela sua beleza e pelo também em cativeiros, principalmente as calopsitas, elas sofreram muitas mutações no sentido de cores. Então, hoje em dia é possível observar várias cores nas calopsitas, E essas aves, elas são nativas da Austrália. No canto inferior direito, a gente pode ver um representante, um exemplar da família Pistacidae, que é o papagaio cinzento, também conhecido como papagaio do Congo ou papagaio do Gabão. É um papagaio da família Pistacidae, E esse grupo, ele é nativo da África subsaariana. Outro exemplar também aqui no canto inferior direito é da família Pistaculidae, que é o papagaio de Pesquet, também conhecido como papagaio Drácula, ou papagaio urubu, por ter essa semelhança um pouco com o urubu. Então, esse exemplar aí, ele é o único membro do gênero e essa espécie ela é endêmica para as montanhas e florestas tropicais da Nova Guiné. Então, dando continuidade nos Psitatiformes, agora eu vou falar um pouco sobre a diversidade dessa ordem. De início, nós temos a Rosella eximius ou Platycercus eximius, que é uma ave que faz parte da família dos papagaios, que tem outras espécies que são bastante associadas com ela, muito por conta de se assemelharem tanto morfologicamente quanto no nome, sendo a Rosella venustus, a Rosella verde e a Rosella adelaide. Elas são aves que chamam bastante atenção pela sua coloração muito variada e também são
aves de tamanho que variam entre 29 centímetros e 34 centímetros. Elas são bastante domesticáveis, se cuidadas da maneira correta, por serem animais extremamente sensíveis e dóceis, como já foi dito. E elas têm uma alimentação que varia bastante entre frutas, larvas e insetos. A classificação ela vem pelo filo Chordata, a ordem Psittatiformes, a família Psittacidae e o gênero Platycercus, da espécie Platycercus eximius. Já em seguida, nós temos o periquito do dorso vermelho, ou Psephotus aemanotus, que é uma ave que é bastante comum na região da Austrália e que atinge entre 27 e 30 centímetros, sendo geralmente encontradas em pares ou pequenos grupos, e se alimentam em geral de sementes e grãos. A sua classificação ela vem ser pelo filo Chordata, a ordem Psittatiformes, a família Psittatidae, o gênero Psephotus e a espécie Psephotus aemanotus. Em seguida, nós temos o periquito de colar, ou Psittacula crameri, que se trata de uma ave da família dos papagaios, que pode atingir cerca de 40 centímetros e também 50 centímetros de envergadura, o que acaba fazendo ele ser considerado uma das aves de tamanho médio. E também ela tem uma das características mais chamativas que reflete no seu nome, que é o colar em volta do seu pescoço. São consideradas aves bastante dóceis e bastante domesticáveis também, e é comum ver eles vivendo em casal. A sua classificação ela vem pelo filo Chordata, a ordem Psittatiformes, a família Psittatidae, o gênero Psittacula e a espécie Psittacula crameri. E para encerrar os 4 exemplos, eu trouxe a Calopsita, que é uma das aves mais conhecidas dessa ordem, ou Nymphicus hollandicus, que é uma ave que é da mesma família da cacatua, já que se assemelham também bastante na sua morfologia. Elas chegam até 30 centímetros e são bastante domesticáveis, tanto que a maioria que a gente vê por aí são aves Calopsita sendo domesticadas. Elas são bastante dóceis e uma característica bastante conhecida é delas também aprenderem a falar, sendo que essa aí é a maioria em aves masculinas. As fêmeas, apenas 5% delas acabam aprendendo a falar. A sua alimentação ela vem bastante variada em verduras, frutas, sementes e ração. E a sua classificação ela vem pelo filo Chordata, a ordem Psittatiformes, a família Cacatuidae, o gênero Nymphicus e a espécie Nymphicus hollandicus. Morfologia e de Psittaciformes. Os psitacídeos apresentam-se em cores vívidas e brilhantes, e apresentam pouca diferenciação entre o gênero macho e fêmea. Seu tamanho pode variar de 100 centímetros e pesar até 1,5 kg, como ocorre com as araras azuis, ou medir 8 centímetros e pesar até 10 gramas, como no gênero Micropsita. Estes animais são muito conhecidos por sua capacidade de vocalização aprimorada e que se dá pelo fato de suas línguas serem arredondadas, exceto nos lórios, que permite a imitação do som humano como palavra e até mesmo frases. As penas dessas aves são brilhantes e muitas das vezes multicoloridas, com um grande comprimento e muitas das vezes ultrapassando o tamanho corporal destas aves. Algumas apresentam o encurtamento dessas penas e não vêm apresentar penas longas que transpassem seu tamanho corporal. Sua cabeça é consideravelmente grande e possui disposição dos olhos em suas laterais, possuindo desta forma um campo de visão binocular frontal bastante amplo, mas não tão preciso quanto se observa em outros grupos, como as aves de rapina. Uma das características que distingue essas aves dos demais grupos é a disposição de seus dedos em seus pés, onde os 2 de seus dedos curtos são voltados para frente e 2 voltados para trás. E na maioria dessas espécies, elas podem usar a perna e esses dedos para manipular objetos, bem como seus alimentos. Já o bico desse grupo é uma adaptação do modo como se alimentam, onde o bico desses animais apresenta uma forma adunca, ou seja, parece um formato de um gancho aí, possibilitando para que eles possam quebrar as nozes e aumentem a pressão que seria aplicada ali naquela região. Então, eles possuem um bico
com a parte superior mais pontiaguda, onde facilita a retirada dessas amêndoas após quebrarem essas nozes ali naquela parte inferior e pressionando com a parte superior. Isso é possível por conta do maxilar desses organismos que promovem aí essa pressão maior dentro dessa mordida para que eles possam estar se alimentando. Hábitats. Hábitats é um termo utilizado na ecologia que tem como conceito um ambiente caracterizado por um conjunto de condições bióticas e abióticas integradas. Se diferencia de nicho ecológico, que por sua vez vai ser todo o conjunto de características e condições que vai permitir a uma espécie a sua sobrevivência. Porém, ambos são muito importantes para que possamos conhecer a dinâmica populacional e a dinâmica ecológica das espécies ao todo. Aqui, para a ordem Psittaciformes, é possível observar que é uma ordem com muitos representantes, são quase 400 espécies descritas, que são distribuídas ao longo do globo terrestre, como por exemplo desses dois mapas, esse primeiro no canto esquerdo do Birds of the World e esse segundo no canto inferior direito do National Geographic, são dois mapas atuais, inclusive esse do canto superior esquerdo é bem atual. Eles trazem sobre a distribuição geográfica de Psittaciformes. É possível perceber que há uma gama de espécies encontradas na América do Sul, principalmente aqui no Brasil, na região da Amazônia, na América Central, no continente africano, no Sudeste Asiático e por toda a Oceania, uma gama de espécies na Nova Zelândia, Nova Guiné e na Austrália. E, consequentemente, essa distribuição, essas espécies não terão o mesmo habitat e, consequentemente, não terão o mesmo nicho ecológico. Algumas espécies são endêmicas, nativas de regiões tropicais, outras espécies são nativas, endêmicas de regiões temperadas, que não vão compartilhar o mesmo ambiente. E é por isso que, a partir de agora, nós trazemos o habitat das espécies conforme as famílias. A família Stricopide, seus representantes são endêmicos da Nova Zelândia, vivem em áreas montanhosas, florestas temperadas, áreas arbustivas e algumas espécies em altitudes baixas. Vão se alimentar principalmente de plantas e seus derivados, como frutos, seivas de sementes, folhagem, brotos e raízes. Uma ou outra espécie vai se alimentar de invertebrados, de carcaça e até mesmo de lixo humano. Aqui ao lado nós temos um representante, uma espécie, Strugopide abruptila. É uma espécie muito interessante porque apresenta um hábito noturno e não possui a capacidade de voar. E vai viver principalmente em áreas de florestas, em áreas arbustivas e no solo. Nós temos a família Cacatuide, ou conhecida como cacatuas. São restritas à Oceania e ao Sudeste Asiático. Porém, há um grande número de contrabando para essas espécies por todo o globo. Comem sementes e quebram nozes. Gostam de viver em ambientes úmidos, como matas de eucaliptos, áreas florestais e campos abertos. Aqui ao lado, nós temos nessa imagem um representante, que é Cacatua galerita, ou também como conhecida cacatua de crista amarela. As cacatuas, elas são espécies, essa família e grande parte da ordem Psittaciformes, são muito inteligentes. Nesse GIF ao lado é possível perceber simplesmente uma cacatua de crista amarela dançando ao som de uma música. A família Psittacidae. Os seus representantes são encontrados principalmente na América do Sul e na América Central, também no Caribe. O Brasil será o país com maior biodiversidade, a maior diversidade dessas espécies. São as araras, os papagaios e os periquitos. Vivem em áreas montanhosas, florestas tropicais, áreas arbustivas e áreas de palmeiras, onde vão se reproduzir. Se alimentam principalmente por plantas e seus derivados, como frutos e néctar, e algumas espécies podem se alimentar de artrópodes. Apresentam uma vocalização diferenciada. Claro, temos os periquitos, os papagaios e as araras, ou seja, vão apresentar uma variabilidade entre suas comunicações ao emitir som. A maioria vai viver em bando
E um grande ponto importantíssimo, mas também preocupante, é que com a perda de hábitat, principalmente pelo desmatamento humano e pelas queimadas, hoje coloca essas espécies em risco. Muitas espécies estão em risco, principalmente de extinção. E isso prejudica a disponibilidade de cavidades naturais, onde elas irão se reproduzir. Principalmente aqui na região amazônica, onde ao longo dos últimos anos nós estamos tendo altos índices de desmatamento e de queimadas, isso prejudica, isso traz a perda de hábitat dessas espécies. É por isso que muitas espécies hoje são criadas até mesmo em cativeiro, para que se prossiga na reprodução. Aqui no canto direito nós temos alguns representantes. Esse lá de cima é uma arara, a arara azul grande, conhecida. No meio nós temos uma arara vermelha. E logo aqui embaixo nós temos o chamado periquito rico, que são espécies aqui da Amazônia. A última família, a família Pistaculidae, seus representantes são encontrados na Ásia, na África e na Oceania. Vivem em áreas montanhosas, áreas de florestas e áreas arbustivas. Vão se alimentar de plantas, principalmente de seus derivados, como frutos. E algumas espécies podem se alimentar de artrópodes. Naturalmente, essas espécies não possuem representantes para o Brasil, mas o que se observa é uma ocorrência de contrabando e de tráfico dessa família para a região brasileira e outras regiões do mundo. Costa et al., 2008, publicaram um trabalho na qual fizeram uma revisão de aves contrabandeadas para o Brasil, e para essa família são citadas essas duas aves aqui no canto direito. No canto superior, o papagaio Eclectus, uma subespécie Eclectus hororatus solomonensis. É uma espécie bastante contrabandeada para o Brasil, principalmente por causa da sua coloração, as suas cores variadas. E aqui embaixo, o papagaio Lorius lori, também é bastante contrabandeado para o Brasil. Ambas essas espécies elas são nativas da Nova Guiné, ou seja, não pertencem realmente ao ambiente brasileiro, e sim são muito contrabandeadas. Dando continuidade ao trabalho, vou falar agora como ocorre o processo de reprodução dos pistaciformes. Os pistaciformes, em modo geral, possuem hábitos monogâmicos, ou seja, possuem apenas um parceiro reprodutivo durante toda a vida, mas com poucas exceções de espécies poligâmicas, que é o caso do Nestor. Nativo da Nova Zelândia, em geral não apresentam dimorfismo sexual e, quando isso ocorre, as diferenças são facilmente percebidas. Estão na plumagem em vez de tamanho ou estrutura, e por serem pistacídeos neotropicais, algumas ou até mesmo poucas espécies apresentam dimorfismo sexual evidente. E seu período de procriação ocorre principalmente entre os meses de janeiro a julho. A fêmea, ela põe ovos e incubam por 3 semanas. Durante esse tempo, ela raramente sai de seu ninho e o macho a alimenta. Desovam em média entre 2 a 4 ovos. Eclodem, o macho continua alimentando a fêmea e ela, por sua vez, alimenta o seu filhote, dando a 1 mês. E o macho começa a alimentar seu filhote a ele mesmo. Os filhotes fogem do ninho com 9 a 13 semanas de vida. E o macho assume responsabilidade exclusiva, ainda assim também cuidado parental. Logo abaixo, temos o representante da espécie Triclaria malactícia, também conhecido como sabiá-sica. Na língua tupi, o nome significa mãe de sabiá. É considerado uma espécie endêmica do Brasil. São monotípicos, não havendo até então relatos sobre espécie ou até mesmo um gênero, outro gênero no caso. Apresentam dimorfismo sexual. Os machos apresentam ventre de cor violeta azulada e as fêmeas são completamente verdes. Ambos os sexos possuem um bico quase branco. O período reprodutivo ocorre de outubro a janeiro. Costumam desovar entre 2 a 3 ovos. E o macho, tanto o macho como a fêmea, eles cuidam do filhote, tendo aí então o cuidado parental. Essa espécie ela é classificada como quase
está em declínio moderadamente rápido devido à perda do seu habitat, que talvez por menor extensão para captura e comércio por meio de gaiola. Logo mais, temos o representante da espécie Pinopsita pleata, também conhecido como coiô-coiô. Os machos apresentam um pelo colorido, com um vermelho intenso, enquanto as fêmeas apresentam um verde. Há presença de dimorfismo sexual. Ambos os sexos abrangem verde uniforme, mas somente os machos têm uma coroa na região ao redor dos olhos vermelhada, enquanto a fêmea apresenta uma fronte com faixa levemente azulada. Em seu modo de reprodução, assim como os outros pistacídeos, fazem seu ninho oco em árvores, onde a fêmea desova em média entre 3 a 4 ovos e os choca após 24 dias, em torno de 4 semanas, e a presença de cuidado parental. Os machos, eles têm a sua alimentação durante todo o período desde a incubação. Uma curiosidade, como são naturalmente ariscos à presença humana, tornando presas fáceis a traficantes de animais silvestres. Sua principal ameaça são a caça e a destruição do seu fragmento de seu habitat. Por último, temos o representante da espécie Melopistacus undulatus, também conhecido como periquito australiano. Possui como característica que se situa acima do bico indica o sexo do animal. Se for azul é macho e se for castanho é fêmea. Seu habitat natural apresentam tons esverdeados e faixas com tons de preto com diversos formatos, começando da cabeça até a cauda. O periquito australiano ele é uma das únicas espécies de pistaciformes verdadeiramente domesticada pelo homem, sendo aí alvo de seleção artificial e reprodução em cativeiro desde 1800. Essa espécie ela costuma construir seus ninhos entre os meses de junho a setembro. Eles se reproduzem entre os meses de agosto a janeiro. Os machos costumam fazer uma dança de acasalamento, pulando de cima para baixo. Eles tentam bicar o rosto da fêmea, levando comida até elas, conseguir conquistá-las. Com apenas 6 meses, o periquito australiano já entra em maturidade sexual, estando aí pronto para se reproduzir. Entretanto, essa espécie costuma esperar 1 ano para que a fêmea possa chocar os ovos. Aumenta a resistência dos filhotes. A reprodução ocorre de maneira bem simples. Se o casal tiver condições adequadas, como alimentação e um bom ninho, ela irá se reproduzir facilmente, até mesmo em gaiolas. Bom, após acasalarem, a fêmea bota em média entre 4 a 6 ovos. Ficam em um período de incubação de 15 dias. Os filhotes, quando começam a nascer e depois aos poucos de tempo, eles se tornam independentes. Cabe ressaltar que a fêmea começa a incubar Esse foi o nosso seminário sobre aves, sobre a ordem Pistaciformes, e aqui estão nossas referências.